A edição de 2009, João Paulo Alpazar. Cerca de 2/3 dos deputados gregos deram o ok ao novo plano de austeridade, um conjunto de medidas exigidas pelo FMI e pela Europa para que seja passado um novo, gordo cheque oxigénio que o país precisa para evitar o abismo da bancarrota. Carimbado, o pacote de austeridade, sobra a dúvida, será o primeiro passo para reconstruir a confiança, como escreve hoje o influente diário dos mercados Wall Street Journal, e se houver mesmo eleições em abril. O jornal grego conservador, Ekati Merini, alerta, na edição inglesa distribuída com o International Herald Tribune, que as eleições antecipadas podem colocar em risco a aplicação das medidas de austeridade em que os partidos de esquerda na Grécia querem desafiar as condições impostas, estão a ganhar popularidade nas sondagens. Antes de escutarmos a análise à situação na Grécia, depois do voto no Parlamento, avaliação feita pelo professor António Rocha Soares, especialista em assuntos europeus, vale a pena passar ainda pelo quiosque de Berlim, com o correspondente José Belchior, para saber de que forma avalia a imprensa alemã os novos desenvolvimentos. A Grécia abre um novo capítulo em chamas, escreve o Handelsblatt, citando as advertências de alguns políticos depois da aprovação do pacote de reformas, que não abre automaticamente o caminho para novos empréstimos, afirma o perito da CSU em matéria financeira, Mr. Bach. Faltam ainda planos de reforma no setor administrativo e falta resolver o problema das privatizações. As melhores decisões de nada valem se a administração pública não funciona, afirma. A pressão da Alemanha mantém-se, portanto, e o Financial Times Deutschland escreve que só poupar não resolve a crise. A Cimeira da UE devia chegar a acordo sobre um pacote de crescimento. Os programas de poupança que obrigam os governos a equilibrar os orçamentos e a reduzir as dívidas levam à recessão e agravam o problema das dívidas, como acontece atualmente na Grécia, em Portugal e em Espanha. A solução certa deve concentrar-se no crescimento e não na poupança, escreve o jornal, citando o conceituado perito financeiro Peter Bulfinger. E o presidente do Parlamento Europeu, citado pelo Spiegel Online, adverte do perigo de impor à Grécia um programa esmagador. Deve-se dar a Atenas a hipótese de investir para criar postos de trabalho, que é pelo menos tão importante como os cortes. Assim, notas colhidas pelo correspondente da TSF na Alemanha, José Belchior, colhidas frescas da imprensa de hoje. Ao telefone está António Rocha Soares, é professor no ISEG, especialista em assuntos europeus. Muito bom dia. Como avalia as condições em que os gregos tentam dar resposta positiva às exigências de quem pode ajudar a salvar o país da bancarrota? Olá, bom dia. Eu penso que a Grécia ontem fez um passo que era aquilo que todos os países europeus esperavam que a Grécia fizesse, que era a aprovação parlamentar das condições previstas no memorando de entendimento com a Troika para que fosse concedido o auxílio financeiro constante do chamado segundo pacote de assistência financeira. E, portanto, independentemente de todo o contexto político-social que envolveu a adoção desse pacote, a Grécia, apesar de estar, digamos, extenuada por 2 anos de profunda dramaticidade das suas condições de vida, a Grécia deu esse passo. Houve uma manifestação de ontem, uma manifestação de 6 mil pessoas, portanto, uma manifestação bastante participada, e no final, como também já tinha sucedido no passado, os grupos anarquistas e de extrema-esquerda provocaram aquelas cenas de violência que hoje fazem, digamos, as capas dos jornais e das televisões do mundo inteiro. Mas eu penso que, enfim, aquilo que é determinante é que a Grécia, de facto, tinha sido colocada perante esta situação, na espada e a parede, de aprovar ou não aprovar medidas que representam um corte muito sério na qualidade de vida dos gregos e da sua população. E, portanto, isso foi feito e eu penso que isso é muito positivo. Nós tendemos sempre a olhar para a Grécia com uma enorme estigmatização do povo grego. Deixe-me chamar para a conversa o ministro alemão da Economia, que já disse hoje de manhã nas cadeias públicas de televisão alemãs que, muito bem, está dado um passo decisivo, era a condição necessária, mas agora o decisivo mesmo será a aplicação das reformas aprovadas. No seu entender, no seu entendimento de que
Será que há condições políticas, sabendo nós, dos deputados dissidentes, da crescente popularidade dos partidos de esquerda na Grécia, para que as reformas possam sair do papel? Bom, isto é uma mera acusação parlamentar, agora ela tem que ser aplicada. Nós também sabemos que a Grécia vai ter eleições legislativas dentro de muito pouco tempo, e havia como estava previsto. Estão esboçadas para abrir, exato. Os resultados são uma incógnita. Certamente não vão ganhar os partidos da extrema-esquerda que estão à frente destas manifestações violentas. É esperável que ganhe, ou diz que ganhará, o Sr. Samaras, portanto, na nossa direita, que é o partido que nas fileiras europeias é o partido da Sra. Merkel. E portanto aí veremos qual é que está a capacidade da Sra. Merkel e da Alemanha, que antes tem, digamos, tutelado as soluções políticas que condicionam a concessão dos acordos à Grécia, como é que eles vão conversar. Mas também é muito interessante ver o que é que disse ontem o Ministro das Finanças alemão sobre a Grécia. Ele, enfim, desesperado com o protelamento do caso Weber, vai dizer que se a Grécia, para além do apoio da ratificação parlamentar, não for capaz de implementar o acordo, então é melhor que se faça um referendo. E eu isto acho quase uma ironia, porque foi por causa da ideia do referendo que foi apresentada pelo primeiro-ministro eleito, o Sr. Papandreou, em novembro. A Sra. Merkel teve um ataque de fúria no passado mês de novembro. Esse ataque de fúria levou a que tenha havido uma pressão enorme na Grécia para a admissão do governo de Papandreou. Se tenha constituído um governo com base num tecnocrata não eleito, antigo ex-vice-presidente do Banco Central Europeu, portanto, com uma orientação económica muito próxima daquela ortodoxia alemã. Esse governo está há 3 meses no poder, ainda não, só ontem conseguiu passar no Parlamento o acordo, não fez quaisquer reformas, não tem clima político e social para fazer essas 3 reformas, e 4 meses depois vem a Alemanha retomar a ideia do referendo. E, portanto, o que dá a ideia é que esta condução que a Alemanha está a fazer do processo político europeu aplicado aos vários países da periferia tem sido desastrosa. E, portanto, esta concessão do Ministro das Finanças alemão ao referendo é o reiterar desse talhanço daquilo que é a abordagem alemã para a superação da crise do euro. Agradeço ao professor António Rocha Soares, professor do ISEG, especialista em assuntos europeus, a avaliação que fez da atual crise grega, algumas horas depois de aprovado no Parlamento em Atenas o programa de austeridade, considerado o primeiro passo necessário para que seja considerado um novo plano de resgate para salvar a Grécia da bancarrota. São 9 horas, 8 minutos, hora do continente e da Madeira. É certo que é Dia Mundial da Rádio, mas os vizinhos não perdoam, estão em obras. Talvez possa escutar isto na emissão, há um pequim reliador que de vez em quando surge. Mas hoje é dia de festa para a rádio, por proposta da Unicef. Celebra-se pela primeira vez o Dia Mundial da Rádio. Com esta marca no calendário, as Nações Unidas querem lembrar como, através desta, chamemos-lhe, magia invisível, lembrar como é ainda muito importante o papel da rádio em boa parte do nosso mundo, é que, sobretudo em países mais pobres, com menos recursos, onde nem tudo está à distância de um clique, de um direto televisivo, é a rádio que transporta a mensagem tantas vezes essencial. Ana Sofia Freitas sintoniza de seguida um exemplo de Timor. Em Timor-Leste, a rádio continua a ser a principal fonte de informação. Porque é barata, chega a todo lado e rapidamente, através da rádio, as pessoas poderão receber instruções, poderão receber ajuda, poderão saber onde é que a ajuda humanitária está a ser distribuída. Joyce Pina, responsável pela Rádio das Nações Unidas em Timor-Leste, sublinha que num país em desenvolvimento a rádio tem o dever de lembrar muitas vezes os gestos mais simples, que ainda não são um hábito. Como lavar as mãos, explicar à população o que fazer em determinadas situações, a importância do registro, por exemplo, eleitoral, ou de registrar os filhos quando nascem, etc. Em missão há 2 anos,
Joyce não tem dúvidas. Onde as distâncias afastam, a rádio aproxima. As pessoas dependem da rádio. A reação em relação à rádio nem é uma reação, é uma dependência. Uma dependência que está para durar. Ao contrário do que, digamos que o mundo envolvido se possa pensar, a rádio não está moribunda de forma alguma. Antes, pelo contrário, em mais de metade do mundo, a rádio é vital. A mensagem das Nações Unidas é divulgada através das rádios comunitárias que, em Timor-Leste, começam a ganhar uma expressão significativa. Trabalha Sofia Freitas, José Manuel Cabo, com ouvido para as rádios comunitárias de Timor. A rádio tem futuro, é a convicção de Paulo Cordeiro, professor do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas de Lisboa, autor do livro A Rádio e as Indústrias Culturais. Ela já aqui nos disse esta manhã que o futuro passa muito pela internet e pelos telemóveis, mas há um desafio para quem faz, programa e dirige este meio de comunicação. A investigadora Paula Cordeiro pensa que a rádio tem de conseguir voltar a abrir caminho. Tem de mostrar que está a definir tendências e não a seguir tendências. E um dos erros da rádio enquanto meio, é muitas vezes seguir as tendências e adaptar-se às tendências. E a rádio tem de começar a ditar as tendências. E isso é que torna a rádio um meio muito sedutor. Foi o que aconteceu no final da década de 70 e na década de 80 em Portugal, em que a rádio era de facto o meio para as pessoas chegarem à música, essencialmente à música nova, e isso teve grande notoriedade e grande sucesso. Que há a fazer para que regresse a paixão da rádio. São 9 horas, 12 minutos, hora do continente e da Madeira. Pela rádio, também pela televisão, pelos jornais, surgiu o apelo no final da semana passada. Estava a faltar o sangue, era preciso que os dadores regressassem com a dádiva de vida, depois do Secretário de Estado da Saúde ter feito o apelo perante indicadores de que as reservas de sangue, sobretudo os grupos A e O negativos, eram apenas suficientes para 2 ou 3 dias. Durante este fim de semana que passou, realizaram-se recolhas por todo o país e Hélder Trindade ainda não tem dados definitivos sobre essas dádivas, mas adiantou à TSF que os dados preliminares são positivos. Das brigadas que tivemos conhecimento, houve um aumento de dadores nas principais brigadas. Estamos a falar de brigadas, por exemplo, programadas para sangue, tivemos 140 dadores. Nos centros regionais de sangue tivemos, quer no sábado, quer no domingo, estávamos fechados, e ontem tivemos um afluxo de dadores muitíssimo bom, da ordem dos 140 em Lisboa, e também próximo dos 100. Portanto, digo com toda a segurança que os portugueses entenderam a mensagem e estão a responder de uma forma muito positiva, e nós agradecemos toda a solidariedade que está sendo mostrada. Apesar do sucesso, o Presidente do Instituto Português do Sangue insiste, é preciso que essas dádivas continuem a chegar. Aproveito esta oportunidade para pedir a todos os doadores de sangue, todos os portugueses, que mantenham, os que ainda não deram, se mantenham e que com serenidade, se tiverem a oportunidade, se dirijam aos nossos locais de colheita e aos hospitais a fazer serenamente a sua dádiva para que nós possamos retornar a normalidade do sangue em Portugal. Pelos relevados do Instituto Português, Presidente do Instituto Português do Sangue, apesar do fim de semana ter registado uma enchente nos locais de recolha, na sequência dos apelos para que fosse compensada uma baixa na doação de sangue. Na atualidade, notícias da festa dos Oscars da indústria musical dos Estados Unidos. A entrega dos Grammy foi esta madrugada, do fuso horário português. A cantora britânica Adele e o grupo rock Foo Fighters foram os grandes vencedores da edição deste ano. A jornalista Cristina Lamé vai contar-nos que a grande vencedora, a cantora de solo britânica Adele, mostrou que depois de uma cirurgia às cordas vocais continua capaz de encantar os fãs. Em grande de Adele, depois de meses de silêncio forçado, com
emblemas das rodas vocais, a nova menina bonita da música arrebatou todos os prémios para que estava nomeada. Álbum do ano, disco pop, canção do ano, por Rolling the Deep, melhor voz pop, melhor atuação pop a solo e melhor vídeo de curta duração. Ao todo 6 Grammys de uma vez, igualando o recorde de Beyoncé. A última vez que subiu ao palco, Adele não conteve as lágrimas por um ano que lhe mudou a vida. Além de Adele, os outros grandes vencedores foram os Foo Fighters, com 5 Grammys, por melhor canção, álbum e atuação de rock e hard rock. A festa recordou ainda 2 vozes femininas que se calaram recentemente. Primeiro, Amy Winehouse e, claro, Whitney Houston, a quem a plateia e a cantora Jennifer Hudson prestaram tributo com a ovação mais sentida da noite. Festa dos Grammy, um trabalho de Cristina Lamério e Fernando Garcia. 9h16, vamos ao destaque desta manhã, João Paulo Alcazar. O Parlamento grego aprovou o novo pacote de austeridade, depois de um domingo de revolta e contestação popular. O ministro alemão da Economia já veio dizer esta manhã que, depois deste passo importante, o passo decisivo será a aplicação das reformas. E daqui a pouco há duplo ensaio, mas primeiro ainda histórias da rádio deste primeiro dia mundial decretado pela Unesco.